Meu nome é Adilson Borges. Tenho uma alteração neurológica que afeta minhas sinapses e se parece com uma epilepsia. Por ser apenas cerebral, não tenho convulsões, mas sofro alguns incômodos, entre eles fortes dores de cabeça. Às vezes falo muito rápido, na tentativa de não perder a linha de raciocínio. Perdoe-me, mas em vez de lamentar, prefiro não ver isso como um obstáculo e fazer o que eu gosto. Então, começa agora... Disritmia. Ele é músico, cantor e compositor. Em 21 anos de carreira já gravou 10 álbuns e 4 DVDs. Tem 8 discos de ouro, 4 discos de platina e 2 DVDs de ouro. Já vendeu mais de 1 milhão de cópias. Foi vocalista da principal banda de música cristã no Brasil, que cantou na abertura do Rock in Rio 3. Está lançando seu primeiro CD pela Som Livre, sua nova gravadora. No programa de hoje, cantor PG. Primeiramente, PG, muito obrigado por nos receber aqui no seu estúdio. Parabéns, está bem bacana, viu? Nosso pequeno espaço aqui. Você é bem-vindo sempre. Obrigado mesmo. Fazendo a pauta para essa entrevista, estava relembrando algumas histórias, né? Acho que já faz uns 17 anos, mais ou menos, que a gente se conhece, né? Cara, deixa eu lembrar. Foi mais ou menos isso, né? Eu entrei para trabalhar na rádio com você... 1998, mais ou menos, né, PG? 98, isso aí. 2008, 17 anos, cara. PG fazia programação musical naquela época, né? Programação musical, amava. Foi um dos trabalhos assim, fora o meu lado de banda, de tocar, que eu sempre gostei, sempre foi a minha paixão profissional. Mas a rádio foi uma coisa, porque envolve a música, claro, mas escolher música, sabe, virar uma música legal, saber que a galera ia gostar daquilo que tava virando. E aquilo faz também, a programação musical, acho que é o coração da rádio, né? Eu acredito nisso, assim, porque se não for uma programação bem feita, o cara muda ou dá na hora. Foi uma época muito boa, fiz muitos amigos e você é um deles, né? Nessa época eu lembro que você tinha, não sei se era um Del Rey ou um Scott, né? Eu tive um Del Rey, que o vidro do motorista não abria e a porta e o banco do passageiro andava de lado. E você lembra porque você andou nesse carro. Eu lembro da gente empurrando o carro uma vez para chegar na oficina mecânica, né? Exatamente. Aí depois eu comprei um Escort, um pouco melhor, aí quebrou menos. Aí quebrava acho que umas 4 vezes por ano, 5 vezes por ano. E quem te vê hoje, né, PG, não imagina o quanto que você ralou para chegar nisso, né? Mas eu queria voltar um pouco antes disso. Antes de você vir para São Paulo, você morava no interior de São Paulo, né? Fala um pouco desse momento, dessa época. Eu nasci em São Paulo mesmo. Eu morei até os 6 anos para os 7 anos de idade. Quando eu ia completar 7 anos, eu faço aniversário em maio, em abril mais ou menos, março, abril, 84. A minha mãe resolveu mudar para o interior junto com meu pai e eu fui para o interior com a minha família, morei em Batatais durante 11 anos e morei em Lucélia durante 1 ano. Foram várias histórias, né? Dentre elas, assim, algumas que a galera já conhece, o pessoal já ouviu falar ou não, mas assim, eu tive muito problema na minha infância, na minha adolescência com o problema das drogas, de bebida principalmente. Eu fui um adolescente, uma criança, nem adolescente ainda, uma criança que se envolveu com muitas coisas erradas. O exemplo que eu tinha em casa, meu pai teve muito problema com o tabagismo, fumava muito, bebia muito, chegou uma época que ele acabava trocando o trabalho pelo bar na época, né? No nosso caso interior a gente fala bar, aquelas coisas todas. Então ele saía, sei lá, de casa no sábado à tarde, assim que acabava o expediente, e às vezes voltava só na segunda, na terça, ficava no bar jogando, gostava de jogatina, jogar baralho, bilhar, essas coisas todas, e gastava o dinheiro do trabalho muitas vezes. Minha mãe tinha que ralar para trabalhar, para conquistar as coisas, assim, muitas e muitas vezes a gente ganhava a cesta básica dos meus tios, irmãos do meu pai, porque nessa época também ele ficou doente, ele veio a ser vitimado do câncer, a gente descobriu que ele estava com câncer. 1 ano e meio depois que a gente descobriu, ele fez um tratamento, mas deu uma melhorada, mas voltou mais forte, assim, ele faleceu, eu tinha 14 anos quando ele faleceu. Então a minha mãe sempre foi uma grande guerreira com tudo que aconteceu, e eu vivendo essa, como é que eu posso dizer, essa dupla identidade, sabe? Eu amava a minha casa, amava a minha mãe, trabalhava, comecei a trabalhar com 10 para 11 anos, minha primeira profissão foi garçom. Eu me lembro que eu amava o que eu fazia, eu amava a minha casa, amava ajudar minha mãe, mas ao mesmo tempo, não é nem o fato de querer, você acaba se entregando aquilo. Aí eu comecei a conhecer pessoas mais velhas do que eu, então assim, eu tinha 12 anos, 11, e eu começava a andar com pessoas de 19, 20 anos, pra minha idade era muita diferença, né? Na construção da minha história. Então aquilo me atrapalhou muito, eu comecei a me envolver com a bebida, com o cigarro, com a maconha, que foi uma droga que eu usei muito naquela época. E quando eu vi a morte do meu pai, aquilo veio meio que desmoronar, por mais que eu vi tudo aquilo, muitas vezes meu pai batendo na minha mãe, já várias vezes tive que separar a briga do meu pai mesmo, de entrar e ter que empurrar meu pai porque ele tava com uma faca querendo matar minha mãe, tudo isso por causa da bebida. No outro dia meu pai era um amor, pedia perdão, aquela coisa, aquele misto todo na minha cabeça me deixava doido. Só que quando tudo aconteceu, a gente viveu uma fase difícil, minha mãe
muito doente também, mas não podia parar de trabalhar, eu trabalhava. Aí logo em seguida eu voltei para São Paulo, um primo meu tem uma loja até hoje na Galeria do Rock, e ele me chamou para trabalhar com ele, ele foi me visitar no interior, visitar a família, passar um Natal lá, Natal de 92 para 93, e ele pediu para minha mãe a permissão de me trazer e tal, eu tinha na época 16 anos, e me trouxe, minha mãe me liberou, quer dizer, imagina uma mãe sem o marido, com outro filho, meu irmão mais novo, mas ela aceitou porque ela sabia que se eu ficasse ali, a probabilidade de me acabar ou morrer por causa de briga, ou por causa de droga, ou de mulher, alguma coisa assim, era muito grande. Deus estava transformando a história, estava pondo a mão. Meu primo já trabalhava com música cristã, tinha uma banda, só que eu não sabia de nada disso, e eu comecei a acompanhar, e comecei a ver, poxa, que legal e tudo isso. Eu não queria de igreja, não gostava, sempre me convidava, mas eu não gostava de ir e tal, mas a música me chamou a atenção. Uma segunda-feira de fevereiro de 1993, mudou toda a história, e o grande lance foi aquele dia, e aquela insistência de uma pessoa não desistir de você e falar, poxa, eu sei que tem algo melhor pra você, e aquilo descortinou toda uma história, e hoje eu tô aí, são 23 anos se passaram. Corsário foi a sua primeira banda? Então a primeira banda foi o Santuário Band. Tá. Porque meu primo tinha banda, na época o baixista que tocava com ele, até um baixista que depois eu vinha tocar junto com ele, que é o Duca Tambasco. Até comecei a fazer aula de contrabaixo, eu não tocava baixo, eu sempre fiz aula de violão e tal, e cantava. E o Duca estava saindo da banda para montar uma banda com o irmão dele, e com isso eu comecei a tocar na banda do meu primo. Fiquei um ano, mais ou menos, um ano e meio tocando com ele. Só que logo em seguida ele pediu pra sair da banda, a banda era dele e tal, tipo, ele tinha montado, não tinha muito sentido continuar a banda. Você só tocava? Eu tocava baixo, não cantava. Meu primo que era o vocalista da banda, tocava violão e cantava. E aí com o Daniel, que era o guitarrista da banda na época, e o Marcelo o Feijão, né, que você conheceu inclusive, a gente resolveu começar uma banda nova, um nome novo, história nova e músicas novas. Em 1994 que a Corsário surgiu, o nome da ideia veio do Daniel e a gente achou legal a história do Corsário. O Corsário fala sobre os piratas corsários que, na verdade, né, investiu em tirar daquilo que os caras que roubavam para dar para o povo e tudo mais. E tinha uma música de uma banda conhecida na época, como um Corsário do Rei e tal, que a gente gostava dessa música. E acabou ficando, o Corsário, na verdade, foi a segunda banda dentro da igreja, mas foi a banda que despontou dentro do cenário gospel em São Paulo, principalmente, interior de São Paulo. A gente começou a abrir, assim, a gente abriu o SOS da Vida em 95, tocamos depois de novo em 96, começamos a tocar com várias bandas, né, que estavam começando a acontecer, o Resgate, o próprio G3, o Atos 2, que depois era Kadosh, que estava bombando na época. E aí foi rolando, o Corsário foi acontecendo, e de 94 até 97, nessa época que surgiram músicas, que até em 94 eu fiz a música Autor da Vida, Necessária, e algumas outras, mas essas duas acabaram entrando depois nas gravações do acústico do G3. E depois disso você entrou na oficina G3, né? Foram quantos anos com a banda? Eu fui convidado em dezembro de 97, foram 7 anos praticamente. Quando eu ia começar o 7º ano, eu pedi pra sair, um outro projeto, uma outra história, outra proposta. Na época vocês eram a principal banda do cenário musical, né, nesse segmento. Vocês estavam com um clipe na MTV, com um clipe no Multishow, abriram Rock in Rio 3, né? E você decide sair no auge da banda. Como foi isso e o porquê dessa decisão? Foi uma decisão muito pautada naquilo que eu vivia, naquilo que eu acreditava. Não foi uma coisa de uma hora para outra. Para o público, né, e para a grande mídia em geral, tudo é muito de repente, porque a gente não fica avisando, vou sair, eu tô tendo uma decisão, eu tô buscando. No meu caso, eu creio fielmente, assim, 100% de que se Deus não tá no controle da minha vida, as decisões que eu tomo, elas são erradas. E eu tinha certeza do que Deus estava falando para mim, porque eu estava buscando, eu estava orando, eu estava jejuando, eu estava ouvindo a voz de Deus através da palavra, de pregações na igreja onde eu congregava, ou com pessoas que vinham falar comigo, nem sabiam quem eu era e davam situações. Então assim, eu tinha uma certeza, e isso já estava assim há 1 ano e meio pelo menos. Só que eu também não queria fazer a coisa do jeito errado, até para não prejudicar em relação ao lance da banda, porque muita gente acha, saiu, prejudicou, mas eu creio que foi tão o tempo de Deus, o mover de Deus, porque a banda continuou, eles tinham que plantar uma situação nova, uma ideia nova, como eu também tinha que plantar uma história nova, e a maior prova de que eu não saí para poder dividir ou para poder querer competir com ninguém, são 11 anos agora, eu nunca cantei uma música sequer em show, um evento, assim, não sei, dentro da igreja, uma coisa assim, louvor, uma coisa que não tem nada a ver, mas alguma coisa que pudesse dividir o trabalho. O PG canta as músicas da oficina, não precisa trazer a oficina não, traz o PG que eu vou cantar. Não, nunca teve isso. Então a pessoa queria chamar o PG para um evento, para um show, para um trabalho, ele chamava o PG sabendo que o PG tinha as músicas dele e cantaria as músicas novas. E muitas pessoas me perguntaram sobre isso. E eu disse isso muito claro. Quando Deus falou comigo, ele falou assim, sai da tua parentela e vai pro lugar que eu vou te mostrar. Quando Abraão saiu da terra, ele deixou o pai, ele não estava feliz de deixar o pai ou de sair da terra. Mas as coisas foram acontecendo e você vai tendo esse discernimento. Então não tem como falar essa situação sem colocar Deus no meio, sem falar da palavra, que pra mim, foi o que eu falei, tá muito ligado a essa situação. E eu tive essa decisão e,
creio que foi acertada, tenho certeza hoje disso, né? Mas falo creio para não ser uma coisa muito arrogante no sentido de eu estava certo, mas assim, eu estava em paz, passei muitas lutas e essas lutas não me traziam situações de, poxa, fiz a coisa errada. Eu sabia que eu estava vivendo um novo tempo, um novo momento, tinha que passar o Mar Vermelho. Deus falou, ó, você vai sair, não vai? Vão vir problemas, o farol pode vir atrás. E aí chegou lá, tem o mar. E aí, bom, se é Deus que está comigo, ele vai fazer o mar se abrir. E você passa por um outro momento de mudança, né? Mudando de gravadora. Fala um pouco desse momento atual seu. Ah, tá tranquilo, cara. Isso que você tá vivendo aqui, ó, que você me conhece mais de perto também. Tem um pequeno estúdio aqui é um estúdio, mas o sentimento de estar fazendo, sabe, em casa. Tanto tempo, tão pequeno, sou perto de ti. Recebendo todos que gravaram comigo como amigos, isso é muito importante pra mim, isso faz uma grande diferença. Tão claramente. Bom, a gravadora, a Som Livre, né? Ela abriu as portas de uma maneira excepcional. Antes de lançar o CD mesmo, antes de lançar, a Som Livre já tinha bancado os clipes que nós iríamos gravar nos Estados Unidos. E foram 2 músicas, né? 2 clipes, da música Ser Alguém e Eu Permanecerei, que sai agora no final do ano. Bom, o projeto gráfico para mim é um caso à parte. Eu particularmente gostei demais de todo o projeto. E o mais legal de tudo é que todas as fotos foram tiradas lá nos Estados Unidos. Durante as gravações dos clipes, nos intervalos, nós fazíamos as fotos, né? E tudo isso fez parte do design gráfico que você mesmo, né, Adilson, acompanhou e fez, inclusive, a parte de produção final. E tá um clima de liberdade. É assim que eu sinto esse CD, é assim que eu sinto essa nova etapa, é assim que eu sinto essa fase com uma nova gravadora. Uma gravadora que não me deu empecilho em nada, não deu objeção em nada, não falou, eu quero assim, só chegou e falou, como você quer fazer? Ele falou assim, eu tô contratando o PG porque eu quero o PG, aquele cantor de rock que leva a palavra de Deus através do seu estilo de música, é o que você gosta. Então, é o PG de sempre, o PG que sempre se manteve fiel às suas origens, às suas raízes e sempre tentando se reciclar a cada temporada, né? Então é isso aí que a galera vai poder conferir no novo CD7 que foi lançado recentemente agora. E volta e meia, né? As pessoas comentam sobre isso. O PG deixou de fazer rock. Quando que o PG vai voltar a fazer rock and roll? Você de fato deixou de fazer rock mesmo, PG? Cara, eu nunca deixei de fazer rock, sempre fiz rock. É que as pessoas ficam querendo comparar a PG com o G3. Essas pessoas, não quer dizer que elas estão erradas, eu não estou culpando elas, não é isso não. O G3 lançou um disco, de repente, muito mais pesado que o meu. E eles comparam o PG, porque o PG fez parte do G3, eles comparam o PG de hoje com o G3 de hoje, mas com o PG de antigamente, que é uma bagunça, mas é isso que eles fazem muitas vezes. Mas ao mesmo tempo não é deixando de ser rock, cara, eu não comecei a cantar sertanejo, eu não tô cantando pagode, isso não é nenhum desmerecimento em relação a esse estilo de música, ao black music, por exemplo, mas não é o meu estilo, eu não sei fazer esse tipo de som, por exemplo. Eu posso fazer uma participação, se der de um amigo, uma coisa assim. Mas não é meu estilo de música, eu não deixei de fazer rock. Só que o rock tem várias vertentes. E dentre elas tem o hard rock, que é o que eu gosto. Agora, esse CD, ele tá saindo de uma forma mais orgânica, mais natural, como pode-se dizer assim. Então, assim, o som tá um pouco mais agressivo, musicalmente falando, tecnicamente falando, entendeu? Só que as letras estão mais crente ainda. As letras, assim, estão mais momento de oração, Bíblia... tempo com Deus, palavras de igreja que eu ouço meu pastor ou outros pastores pregando e eu transformo aquilo em poesia, que Deus me dá uma palavra, eu acabo transformando aquilo em letra. Então assim, o CD tá 98% Bíblia, no sentido bíblico mesmo, e sei lá, 2% de temas do dia a dia, sabe, de política, coisa. Se bem que tudo que a gente fala na Bíblia, na verdade, se você for parar pra pensar, tá no dia a dia da gente. O que a galera às vezes pergunta um pouco é que nos 2 CDs anteriores, as guitarras ficaram um pouco mais para trás, e quando a gente põe a guitarra mais para frente, isso tecnicamente falando de música, quando você empurra mais a guitarra, você dá mais som de guitarra pro som, pra mixagem, a música parece que é mais pesada. Às vezes a música nem é tão barulhenta, né? Tipo, tac, 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 tac. Mas pelo som da guitarra empurrar um pouco mais, a bateria vir mais pra frente, parece que a música é mais pesada. E é o que está acontecendo nesse CD. Não é proposital, é uma coisa que as músicas foram surgindo assim. Por isso que as músicas anteriores não tinham essa pegada, porque as músicas... elas não davam essa intenção, elas eram um rock, muito mais rock and roll até. Esse CD tá mais hard rock do que os CDs anteriores, então a galera vai poder curtir só que as baladas, com aquela linha de balada PG que a galera já conhece. Talvez por isso o pessoal comparasse, né? Sim, mais com pesado. certeza, é. E pra quem quer contratar o PG, quer saber mais da sua carreira, saber um pouco mais da sua agenda, onde que a pessoa pode encontrar você? Tem o site, que acho que é o mais prático, www.cantorpg.com.br, e lá no site tem tudo, né? Tem o Facebook, tem o Instagram, tem o nosso telefone de contato, tem tudo lá, inclusive fotos, dia a dia, essa matéria com certeza vai estar lá também. É só a galera procurar lá e ficar sabendo tudo o que acontece das novidades dentro do nosso trabalho. Maravilha, PG. Obrigado mais uma vez, viu? Valeu mesmo aí. Boa sorte para todos vocês aí da Rádio Dream.
Prazer. Valeu, mano. Obrigado. Diz aí de mim.